Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Esse é o momento da nossa meditação, do nosso estudo, da nossa lição. Nesta manhã de segunda-feira, Deus nos deu a graça de podermos mais uma vez estar na nossa sala e quero agora orar com vocês, convidando vocês para o estudo que nós vamos ter da nossa lição. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 28, verso 16 ao verso 20, é a grande comissão que Jesus nos chamou e nos comissionou a esta missão. Vamos orar? Deus Pai querido, maravilhoso, nosso Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade em que nós estamos na Tua presença, Senhor. Vamos agora estudar a Tua palavra e pedimos, ó Deus, mais uma vez que o Senhor esteja e permaneça conosco. Abençoe a cada um dos meus irmãos, aonde eles estiverem neste momento, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa derramar muitas bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Pai querido, se houver alguém que estiver em alguma situação problemática, que o Senhor possa estender a Tua mão, possam ajudá-los, possam, ó Deus, conduzi-los nos Teus ensinamentos, trazendo conforto e esperança e a certeza de que o Senhor está presente com cada um deles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, fazer discípulos, o foco da missão. Em Mateus, no capítulo 28, verso 16 ao verso 20, ali nós temos a mensagem de Cristo, quando Jesus faz um convite aos seus discípulos, para que eles pudessem levar a mensagem pregando este evangelho em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Tá? Portanto, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero aqui compartilhar com vocês, queridos, alguns pontos importantes aqui desta lição, que deve ser o nosso foco. Tá? Aliás, a lição nos chama para focarmos nesta grande comissão que Jesus nos confiou. Jesus, depois daquela sexta-feira agonizante da sua morte na cruz, para nos redimir e salvar dos nossos pecados, ele permanece o sábado no sepulcro, ele descansa no sábado, tá? Da mesma maneira que na criação, queridos, depois que ele terminou a criação e tudo estava muito bem, ele disse, então ele descansa no sábado, abençoa e santifica. Também na sexta-feira, quando Jesus termina a recriação, ou seja, ele paga a penalidade do pecado e nos dá a oportunidade de começarmos outra vez. Então, queridos, Jesus também descansa no sábado. Só no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscita. Logo pela manhã, depois da ressurreição de Jesus, naquela manhã de domingo, a primeira pessoa privilegiada de ver Jesus ressurreto foi Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, que depois que elas descansaram no sábado também, elas foram no domingo pela manhã ao sepulcro de Jesus, levando as especiarias que havia elas preparadas para embalsamar o corpo de Jesus.
Só que quando elas chegam lá, Jesus já não mais está na sepultura, ele já ressuscitou. Elas encontram ali 2 anjos, que esses anjos anunciam as boas novas, dizendo que aquele a quem elas procuravam já não estava mais. Ele havia ressuscitado. Elas recebem a comissão dos anjos de ir anunciar aos discípulos que Jesus já o havia ressuscitado. E nessa trajetória de retorno aí encontrá-lo com os discípulos, Jesus aproxima delas. E propriamente Maria Madalena, queridos, ela aproxima de Jesus, ela vai abraçar a Jesus, ajoelhar diante de Jesus para adorá-lo, mas Jesus recusa a adoração, dizendo, olha, não me toques porque eu ainda não subi ao céu. Ou seja, Jesus até aquele momento, mesmo ressuscitado, ele ainda não tinha a plena certeza de que o sacrifício que ele fez naquela sexta-feira foi o suficiente, o capaz de nos redimir, de nos salvar dos nossos pecados. E naquele mesmo instante, Jesus subiu para o céu. Ele foi até o Pai. Ok? E Jesus volta no mesmo dia. Tá? Ele encontra com o Pai lá no céu, recebe do Pai, não é, ali a confirmação de que o seu sacrifício foi aceito, né? Foi pago o suficiente para a nossa remissão, a nossa salvação, nosso perdão. E então, só então, quando Jesus volta, queridos, novamente à terra, agora ele encontra com os discípulos naquela tarde, na verdade, 2 discípulos, né? No caminho de Emaús. Vocês conhecem a história, eu conheço também a história. Eles, a princípio, não reconhecem a Jesus, mas Jesus vai naquela caminhada com eles, no final daquele domingo. Até quando eles chegam em casa, Jesus faz menção de continuar seguindo viagem. Eles convidam Jesus para entrar na sua casa, oferece uma refeição, e então, quando naquela refeição Jesus ele faz uma oração, e nesse momento, queridos, eles reconhecem Jesus, o ressurreto. Porque Jesus se identificou para eles exatamente como antes, né? Como a forma de Jesus apresentar a sua oração foi exatamente como antes, naqueles 3 anos e meio de missão, que eles estavam sempre juntos, acompanhando. Então, eles reconheceram Jesus naquele momento. E eles não fizeram outra coisa senão voltar às pressas para Jerusalém para anunciar aos discípulos, os apóstolos, que realmente Jesus havia ressuscitado, como as mulheres, Maria Madalena havia confirmado a ressurreição de Jesus. Então Jesus ele permaneceu ainda por 40 dias, preparando os seus discípulos, né, para o seu retorno ao céu, para ir para o santuário celestial, e preparando os seus discípulos, né, durante esses 40 dias, para que eles pudessem continuar a missão, né, pregando o evangelho. E então, queridos, Jesus, reunindo os seus discípulos, ele diz assim, olha, todo o poder nos céus e na terra foi me dado, ou seja, toda a autoridade. Com isso, Jesus estava dizendo para os seus seguidores que o sacrifício que ele fez foi realmente confirmado pelo Pai como suficiente para nos salvar. E dali para frente os discípulos estavam recebendo essa comissão de ir para todo o mundo, né? Claro que não era somente eles estavam dando os primeiros passos ali, os primeiros, sabe, conforme a ordem que Jesus estava dando, eles estavam dando ali, então,
os primeiros passos do anúncio desta mensagem, deste evangelho, esse evangelho de boas novas, que essas boas novas representa realmente, queridos, a certeza da nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Tá? Então, os discípulos estavam dando ali, então, o primeiro anúncio, os primeiros passos, o primeiro segmento, e dali para frente, queridos, todos aqueles que fossem recebendo a mensagem, aceitando a Cristo e o seu sacrifício, também deveria continuar a missão, que chegou até nós hoje, claro, né, no século XXI. Ok? Que mensagem era essa? Que evangelho era isso? Que Jesus deu ordem para pregar a todo mundo. Nós encontramos, queridos, essa ordem de Jesus para que este evangelho do seu sacrifício, da sua ressurreição, da nossa salvação por meio de Cristo, pela graça de Cristo, fosse anunciado, fosse pregado a todo mundo, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Tá? A ordem dada por Jesus é que todos aqueles que recebessem a mensagem, ou aceitassem esta mensagem, essas boas novas de salvação unicamente por meio dos méritos de Cristo Jesus, deveriam ser batizados. Batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá? Como nós falamos ontem, queridos, na nossa lição de hoje, o Deus triune, a origem da missão. Então, o Deus triuno, Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, está nesta missão de redenção, da nossa salvação. Por isso, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Aí recebemos uma promessa também feita por Cristo, e essa promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, ou seja, até a segunda vinda do Senhor. Ele prometeu que estaria conosco. O Espírito Santo de Deus, queridos, que é o representante de Jesus, o nosso Consolador, ele está conosco constantemente e em todos os lugares onde você estiver, o Espírito de Deus está ali também. Tá? Então, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele está conosco. Em todos os momentos, em todos os lugares, aonde você estiver. Esta é a promessa mais linda que nós temos da palavra de Deus. A certeza de que nós não estamos sozinhos, principalmente nesta missão. Cristo está conosco. O céu inteiro está, queridos, envolvido nesta missão. E quando você sai para pregar este evangelho, pode ter certeza que você tem a companhia de Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos de Deus estão com você. Tá? Então, queridos, nós podemos sair com esta certeza, com esta confiança de que o céu inteiro está interessado na nossa redenção, na nossa salvação e na salvação de todos. Jesus poderia ter dado esta missão, queridos, de pregar o Evangelho, essas boas novas para os anjos. Mas ele não permitiu. Ele deu esse privilégio para você e para mim. Aí eu termino esta lição, queridos, fazendo uma pergunta, e eu faço essa pergunta para mim também. Como nós estamos respondendo esse chamado importantíssimo de Cristo de ir a todo mundo? Aonde erra todo mundo para você? Queridos, a todo mundo para você e para mim pode ser aqueles que estão bem próximos de nós. Pode ser pessoas da sua casa, da sua família,
Pode ser no seu trabalho, pessoas que convivem com você ali constantemente, colegas de trabalho. Pode ser pessoas do mercado onde você compra. Pode ser pessoas da academia onde você frequenta. Pode ser pessoas da padaria onde você compra o seu pão. Pode ser pessoas do transporte que você pega para ir ao seu trabalho. Então, esse é todo mundo para você e para mim. É esse mundo que Jesus deu para mim e para você pregar o Evangelho. Tá? E assim, consequentemente, a todas as pessoas, assim o Evangelho vai avançando para todo o mundo. Então, este Evangelho, queridos, ele precisa e vai ser anunciado no mundo inteiro, em todas as nações, tribos, línguas e povos. Não há salvação em nenhum outro. E não há nenhum outro evangelho que anuncia o meio de salvação a não ser esse por meio de Cristo Jesus. Por isso é esse que tem que ser pregado a todo mundo. Ok? Então, meus queridos, que realmente você possa ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, que você possa ser aí esse discípulo que Jesus o chamou para ir levar esta mensagem, tá? E que realmente você seja um instrumento usado pelo Espírito de Deus para pregar este Evangelho. O Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Com a graça de Cristo Jesus, você é o meu convidado. Até logo.